Um evento que reúne os principais setores do agronegócio, bem como tudo o que o segmento tem de novidade a cada ano. Estamos falando da Bahia Farm Show, que teve a 17ª edição oficialmente lançada nesta quinta-feira, edição prevista para ser realizada de 6 a 10 de junho do ano que vem, em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. O prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, Júnior Marabá, que é do União Brasil, está conosco, conversa com a gente agora aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, prefeito. Bom dia, é um grande prazer estar aqui e a gente poder falar um pouquinho aí de Luiz Eduardo Magalhães na nossa Bahia Farm Show. Pois é, durante o lançamento da nova edição da Bahia Farm Show, eu sei que também foram discutidas soluções, oportunidades para o agronegócio nesses próximos anos. E aí aproveito para te perguntar o seguinte: qual a expectativa do agronegócio para esses próximos anos, levando em conta a mudança de governo, essa mudança em nível nacional? E pergunto isso porque Luiz Eduardo Magalhães, que concentra grande parte do agronegócio da Bahia, foi uma das cidades onde o presidente Jair Bolsonaro teve mais votos do que o Lula, não? Isso mesmo. Independente da questão política, o agronegócio sobrevive e cresce. Nós vemos aí que o Brasil, nos últimos 30 anos, tem crescido muito esse setor, em especial Luiz Eduardo Magalhães, que há 30, 40 anos atrás se tinha um pequeno cerrado no solo arenoso, e hoje nós temos aqui uma alta escala de produtividade, exportamos esses commodities e, além disso, também exportamos muito conhecimento. O que há de melhor no Brasil e no mundo na área agrícola, a gente tem Luiz Eduardo Magalhães e região. E a Bahia Farm Show é um momento que a gente vende essa informação para fora. Então, a gente tem aqui visitantes de muitos investidores do nosso país, assim como eu disse, e do mundo inteiro, e muitos, como chegam aqui, realmente ficam vislumbrados com tamanha feira, tamanha organização e tamanho negociações que nós temos no setor. Sim, independentemente de política, um setor que certamente tem tudo para crescer, é verdade. Agora, qual a expectativa em relação a esse próximo governo? Que políticas públicas o setor espera receber em nível nacional e também em nível estadual, que na verdade vai ser uma continuidade do atual governo? Bom, é uma boa relação. Eu falo que aqui na Bahia, o governo do estado, do qual o grupo do PT administra, já se tem seus 16 anos. E durante todo esse processo de 16 anos deste grupo, sempre houve um bom relacionamento com as instituições que representam o agronegócio no nosso estado. Então, sempre houve boas tratativas do governo do estado com a IBA, com a ABAPA, e eu acredito que as instituições são maiores que as siglas partidárias e que os protagonistas políticos do momento. Então, eu vejo que o país, em especial a região oeste, Luiz Eduardo Magalhães, se tem uma engrenagem no setor econômico do agronegócio. Quando a gente fala de Luiz Eduardo Magalhães, é uma cidade que tem apenas 22 anos e se tornou já a 7ª economia da Bahia, porque tem um agronegócio pujante e que produz muito. Então, eu vejo que esse relacionamento, independente às vezes de ideologia política, alguns posicionamentos, seja mais de esquerda ou de direita, eu acredito que a gente tem que trabalhar pelo crescimento de todos, pela união de um país. Eu vejo que, por mais que o país esteja muito dividido, é um momento que a gente tem que entender que devemos trabalhar para construir esse país junto. Então, essa é a linha de pensamento que eu tenho em relação a esse novo cenário político. Como prefeito, vou continuar trabalhando como sempre fiz, de forma muito responsável com a minha população e independente da posição política do meu partido, como eu estive no processo eleitoral, sempre tive um bom diálogo e um bom respeito com o governo do estado, sempre recebi aqui o governador Rui Costa e sempre tive tratativas muito respeitosas, levando o interesse da população de Luiz Eduardo Magalhães acima dos interesses políticos. Eu acho que o agronegócio se comporta da mesma forma e o Brasil ele vai continuar crescendo e vai crescer muito. Prefeito, bom dia, Ernesto Marques aqui. Eu Bom dia, conheci Ernesto. ainda seu município como Mimoso do Oeste e conheci também Luiz Isso aí. Eduardo Magalhães e conheci a Bahia Farm Show, que é uma coisa que nem todo baiano sabe o tamanho e a dimensão desse evento, dessa festa. Mas eu lhe pergunto exatamente sobre a força do empresariado do agronegócio do Oeste Baiano, que é uma fronteira ainda em expansão,
mas que tem uma agenda e tem uma pauta muito firme, principalmente em relação à infraestrutura. E eu lhe pergunto, depois desse período de disputa eleitoral tão acirrada e com um protagonismo tão forte de pessoas que são referências aí no Oeste, no agronegócio, e diante dessa pauta e desse posicionamento que o senhor colocou muito bem aí, mas concretamente o que se pode esperar de aliança, de participação do empresariado do agronegócio no Oeste em projetos, por exemplo, de infraestrutura que os produtores precisam para facilitar o escoamento de produção, diminuir os seus custos, à disposição de participar de projetos junto de PPPs ou iniciativas semelhantes? Sem dúvida nenhuma. Pós a eleição, nós tivemos o presidente da IBA, que é o Dacil Hans, em uma reunião com o governador eleito, Jerônimo, e se trata aqui com muito respeito a essa relação de Estado com as instituições que representam o agronegócio. Eu não vejo que isso será nenhuma dificuldade em relação aos interesses produtivos e sociais do nosso Estado, em especial nossa região. Eu vejo que sempre existiu esse respeito, esse diálogo. E por parte do grupo político que administra a Bahia, independente dos resultados políticos, esse sempre foi uma vantagem que pós-eleição sempre esteve aberto a tratativas, às reuniões, e isso é interessante, né? Isso é interessante, essa humildade, esse respeito, esse diálogo, e política realmente se faz dessa forma, com muito diálogo e acessibilidade, né? Então eu vejo que, independente dessas questões políticas, pós-resultado eleitoral, sempre o grupo que hoje administra o governo do Estado esteve aberto a discussões e a tratar os interesses da população baiana. E isso realmente é política, isso realmente engrandece o nosso Estado. Eu acho que é isso que nós precisamos de estadistas, né, à frente da coisa pública, e eu defendo também essa pauta. Eu falo que até o processo eleitoral nós defendemos uma ideologia política, uma linha ali, um grupo, uma sigla partidária, mas pós-eleição nós temos aí que nos resguardar sobre os nossos cargos que representamos e ter muita responsabilidade. Então eu vejo que o governo do Estado sempre teve essa linha política, é algo que realmente eu admiro, e eu vejo que, quanto aos representantes aqui do agronegócio, também tem essa linha aqui, quando se fala de AIBA, de ABAPA e de todo esse pessoal que produz muito aí, e essa engrenagem aí que faz nossa região e nossa cidade se desenvolver cada dia mais. A gente está conversando aqui com o prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, Júnior Marabá. Prefeito, como é que o senhor avalia o atual momento do agronegócio, levando em conta a alta do dólar, dos preços das commodities, com a recuperação de grandes economias após o baque da Covid, sobretudo da China? É uma região que passa pela crise praticamente imune aos seus efeitos ou não é bem assim? Passa imune por esses efeitos, sim. Eu vejo que o agronegócio, independente dessa crise sanitária que se houve e talvez até mesmo de algumas crises políticas que já se existiu de instabilidade no nosso país, você pode perceber que o agronegócio continua produzindo e crescendo. Então, quando nós analisamos o reflexo que se teve no Brasil e no mundo todo e o impacto na vida das pessoas em relação às suas condições sociais e econômicas, nós percebemos que Luiz Eduardo Magalhães não passou por isso. Eu, como prefeito, tive dificuldades no momento de Covid, como gestor, de lidar com aquela instabilidade em relação ao cuidado das pessoas, à saúde das pessoas, mas quando a gente levava em conta essa questão econômica do município, o movimento, o giro econômico para questões sociais, nós vimos que Luiz Eduardo continuou caminhando. Eu sempre mencionei que a nossa cidade, independente de crise política ou sanitária, ou entre outras, é uma cidade que sobrevive porque o agronegócio continua crescendo cada dia mais. Então, realmente, por mais que tivemos esse momento instável, Luiz Eduardo Magalhães, ela passou em uma linha diferente que essa situação que, infelizmente, aí abalou o mundo inteiro. E agora, se preparando para a próxima edição do Bahia Farm Show, vai ser de 6 a 10 de junho do ano que vem, não é verdade? É isso aí. Eu fico muito feliz de falar da Bahia Farm Show, porque quando se tem Bahia Farm Show aqui, a nossa cidade ela é vendida, né? Luiz Eduardo Magalhães é vendida no Brasil e no mundo inteiro. Todo mundo passa a ver Luiz Eduardo Magalhães e é um momento muito importante para a gente.
e a cidade fica com um movimento muito bacana. A gente, quando tem período de Bahia Farm Show, para você ter ideia, quando antecede a Bahia Farm Show, dentro de um mês, nós já temos as redes hoteleiras lotadas, restaurantes, porque vai ter a feira naquele tal dia aqui, aquela tal semana. Mas o pessoal, os executivos, o pessoal que vem também para as negociações, se tem um movimento durante o mês inteiro. Então, a cidade ganha muito com isso. Então, nós temos aí vários pontos positivos da Bahia Farm Show. Primeiro, nós temos uma feira aí que, esse ano pode chegar a 10 bilhões de negociações. Nós temos, além disso, desse movimento econômico gigante, nós temos também uma feira que é uma das maiores feiras de agronegócio do nosso país e do mundo. Nós temos a visita aí de muitos investidores do mundo inteiro e do nosso país visitando a nossa cidade. A feira ela tem uma condição de passar muita informação e muito conhecimento do que se faz aqui na nossa região. Como eu mencionei, essa região nossa era um pequeno cerrado, um solo arenoso, e que quando os agricultores chegaram aqui, se colhia 14 sacas por hectare, e aí com a correção desse solo, trabalhando esse solo, trabalhando tecnologia, maquinário, então nós tivemos uma crescente muito significativa em relação à produtividade e chegamos a números muito, muito fantásticos, né, que realmente é um espelho aí para o mundo inteiro. Então, a gente também vende muita informação e conhecimento. E aí, quando traz para a nossa cidade, nossa Luiz Eduardo Magalhães, no mês ali que se tem a Bahia Farm Show, você tem um movimento no comércio muito grande, e isso é distribuição de renda, né? Isso é geração de emprego e renda para a nossa população. Então, a expectativa para 2023 é muito grande, né? Nós temos expectativa de negociações muito altas e também uma expectativa que tenhamos aí um movimento muito grande na nossa cidade. Eu não poderia deixar de agradecer aqui, parabenizar o Odacil Hans, que é presidente da IBA, o Jarbas Bergamaschi, presidente da ABAPA, e todo esse pessoal que faz tudo isso acontecer. Prefeito Júnior Marabá, prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns pela sua gestão, sucesso para a próxima edição da Bahia Farm Show. Um bom dia e até uma próxima, então. Muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Luciano Neves, todos aí, boa tarde. Muito legal estar aqui, a gente poder falar de Luiz Eduardo Magalhães, falar do Bahia Farm Show. Não poderia deixar de convidar todos para participar conosco aí da 17ª edição, essa de 2023, que vai ser um sucesso total. Grande beijo no coração, valeu. Agora são 8h47 na Tarde FM.